Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade onde estudamos, aprendemos e passamos por várias experiências, né? Nós encerramos na segunda-feira passada o Médico Jesus e eu lembrei de um livro que eu acho assim sensacional, que é do André Luiz, né? Pelo espírito de André Luiz, Sinal Verde. Esse sinal verde é maravilhoso, gente. Ele puxa a orelha da direita, da esquerda, ensina tanta coisa gostosa. E a gente, inclusive, adotava esse livro para começar as aulas, no começo das aulas, né? E a gente falava, puxa vida, mas isso caiu direitinho para mim, né? E é algo assim interessante. Eu estava vendo alguns livros, falei, não, hoje eu vou começar com esse aqui, que é bem interessante. Ele é bem instrutivo e nos remete também, nos dá bastante aí orientação da nossa postura. Olha só, é legal. Como nós devemos nos comportar em determinadas situações. É muito bom. É um livro de cabeceira também, né? Esse aqui é antigo, está caindo até as folhas já. É meu de cabeceira, né? Então a gente, quando pode, a gente revê ele. Mas é rápido, em 50 semanas a gente termina ele. Então vamos lá, né? Vamos ver o que diz aqui no primeiro capítulo, vai. Vamos lá. Aqui. Ao levantar-se, né? O que nós precisamos fazer ao levantarmos? Primeiramente, agradecer a Deus a bênção da vida pela manhã. Quem faz isso? Olha! Olha! Eu vou ser sincero, não é todo dia que eu faço isso não, viu? Mas é algo que a gente precisaria fazer sim. Agradecer a Deus, né? Pela vida, pela manhã que a gente tem. Porque olha, e o mais importante é poder levantar-se, sair da cama. A gente vai chegando num determinado período da vida, né, que até o levantar é difícil. Agora, mas por isso que a gente tem que se cuidar antes, né, porque esticaram a vida da gente, né? A gente está vivendo mais de 90 anos agora, né? 91, 90, 100 anos. E a gente precisa se cuidar, porque senão, às vezes a mente está boa e o corpo... Nossa, nem me fala. Vamos em frente. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retornar às próprias atividades. Os ensinamentos da espiritualidade, eles sempre nos remetem ao nosso otimismo, aos pensamentos positivos, né? Vocês já repararam nisso? Porque é um caminho que eles estão nos ensinando para nós nos melhorarmos, né? O otimismo, tirar o pessimismo das nossas vidas, tirar aquele mau agouro, né? Aquele negócio que a gente às vezes a gente levanta já com raiva da vida, né? Muitas vezes. Então a gente precisa mudar aí esses hábitos. E quando a gente passa a se policiar, vamos dizer assim, né? Os hábitos, a gente melhora. A gente consegue ter aí as condições melhores. O dia, né? Se tiver algo que nós precisamos passar, nós vamos passar. Mas a gente vai enfrentar com mais serenidade e não vamos assim nos decepcionar. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu tenho ouvido, o que eu tenho pessoas reclamando que estão com problemas psicológicos. Vocês têm ouvido isso também? Depressão e o maior assim, incidência estão com os jovens. Jovens de 14, 15, 16, 17 para frente. Eu não sei o que está, né? A gente tem alguns indícios que estão aí acontecendo, eu não quero entrar direto nesse assunto, mas a gente tem percebido isso.
Os jovens, a maioria deles com depressão. Você entra na depressão por um motivo assim, mas é por causa de coisas, às vezes, da faculdade, da escola, do trato familiar. Parece que estão querendo destruir a família, gente. Não sei, eu tenho essa percepção. E a família é o berço, a família é o alicerce de tudo, né? Dos jovens, da gente, de tudo. Vamos ter que fazer algo nesse sentido, não sei, mas precisamos direcionar um pouco mais para os nossos jovens, porque... Parece que estão perdendo o respeito, e não é só para com os velhos, os idosos, é geral. É geral. O adolescente não respeita o próprio amigo. É nos próprios meios, não está vendo com os próprios jovens, é verdade isso. O que está acontecendo? A gente precisa... Tem alguns indícios. Eu não sei se é tratamento tem tecnologia. Eu ouço falar muito dos assuntos que estão rolando dentro das escolas, das faculdades. Eu não sei. Estão conduzindo, O acesso fácil à informação também. Também, né, meu? Vídeo de YouTube, deforma a mente, a molecada vai lá e fica bitolada e acontece isso. Muita opinião. Porque nós somos bombardeados de informação, não somos? Eu imagino essa mocidade que vive o dia inteiro com aquilo na mão. Até criança. Já está com depressão? Não, pelo amor de Deus, não está com depressão. Mexe melhor no celular do que a... Ah, sim. É a tecnologia. Eles Aí vai ter reflexo. se eles não souberem ponderar, né, e souberem se autopoliciar, não sei, vamos lá. Vamos estudar um pouco. Acho que a gente precisa, nós que precisamos repensar um pouco o que a gente está fazendo aí, o que está acontecendo. E tentar ajudar. Levantar-se com calma. Se estiver atrasado, corre, vai atrás e não sei o quê. Mas está aqui escrito, ó, e foi psicografado, né, por Chico e por André Luiz, pelo espírito de André Luiz, né? É o começo, né? É o levantar-se, é o começo do dia. A gente tem que ter ali a condição de vou levantar, né? Começo a mexer os braços, as pernas, né? Começo a raciocinar, mas com calma. Isso aqui é legal, principalmente para os pais, não sempre se para as mães, né? A minha mãe me acordava com delicadeza. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza. Reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Você imaginou se você acordar, conta, você está atrasado, você já levanta, com que calma, com que isso, né? Então, o que a gente não quer para nós não podemos fazer isso com os nossos jovens, né? Principalmente na época da escola. Olha, eu não esqueço, a minha mãe chegava, filho, acorda, vai perder a hora. Mas olha, eu nunca tive assim na minha mente um dia que ela me gritou ao levantar, mas algumas pessoas, levanta, corre, que você está atrasado. Não faz bem. Não faz. Assusta, já a pessoa está sonhando, está com um sonho gostoso. O que aconteceu? Onde eu estou? Né? É um baque danado. E talvez esse baque no dia, ele também possa não ser lá muito agradável. Você já levanta daquele jeito, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Acordar alguém, use bondade. Né? Acorde, filhinho. Tenha paciência. Paciência. Certo, seu Hélio? Haja paciência. Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Olha que legal isso.
guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Nós estamos falando aqui de ajudar, né? De tentarmos. Nós estamos no dia a dia, né? Avós, tios, pais, irmãos, enfim. Nós estamos ali no dia a dia das nossas vidas, com acontecendo na nossa frente o que está lá. Então acho que a gente precisa, né, ter essa questão de disposição de cooperar para o bem. E o bem, ele não é, né, ele se estende por várias ramificações, de você dar um bom conselho, de já começar acordando com delicadeza, né, mostrar, e é importante, nós muitas vezes devemos dar o quê? O exemplo. Porque o exemplo, ele guarda mais do que palavras. Então nós também somos responsáveis por começar a ajudar né? Não devemos ser chatos. Quando a gente chega numa certa idade também, a gente vira chato. A gente tem que se autopoliciar nesse sentido. Não é só os jovens, não. Não é porque a gente chega, né, nós chegamos nos 70, 80, 90, nós somos os pais da verdade. Os idosos precisam também ter, né, saber, né, um bom conselho. Achei que as avós, né, são maravilhosas, né? A gente é tudo de bom, né? Mas às vezes o tudo de bom não é muito bom. Eu lembro que quando a gente tinha uma certa idade, né, os avós, os tios, as mães, quando queriam o que eles, a gente pedia doce, era coisa maravilhosa, né? Você trocava um favor por um doce às vezes, bala, chocolate. Hoje a gente não pode fazer mais isso, sabia, vovós? As crianças, as mães de hoje, os médicos não admitem até uma certa idade, estão certos, dar açúcar para as crianças. Mas na minha cabeça, isso, como? Vou dar uma balinha para ele, não vai fazer mal nenhum. Mas eu tenho sobrinhas, eu tenho, né, meus filhos, meus netos, né? De jeito algum. Eu falo, mas como? Não pode. Tem uma certa idade que se não pode dar um açúcar. E as vovós, eu tenho certeza que tem guardado no bolso, né? Escondido. Dá escondido lá para o nenê, dá escondido lá para a criança. Eu não estou falando de ninguém, eu só estou vendo as vovós dando risada aí. Olha, isso aqui tem bastante coisa bacana aqui, a gente vai se divertir com isso aqui. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, tudo que a gente for sair, né? Sair de casa, já quando a gente está trabalhando assim no ambiente com chefia, com tudo mais, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem um chefe chato. Sempre tem um cara lá, mas ele é um ser humano como nós, tem problema, enfim. E a gente às vezes briga no caminho para o trabalho com o chefe por pensamento. Não briga, gente, você já vai colocando ali em cima daquela pessoa tudo aquilo que você já está brigando com ele antes do tempo. Errado. A gente tem que fazer o quê? Pedir a Deus, abençoar ele, para que ele tenha um bom dia, para que as pessoas... Eu vou ter uma reunião, que eu consiga conduzir aquela reunião com bastante, sabe, competência, e não com aquele sentimento que eu vou chamar atenção e não sei o quê, tem que acontecer desse jeito. Então nós temos que aprender às vezes, né, antes das tarefas que a gente vai executar, pensar um pouco e ser um pouco mais assim, chegar no nível, às vezes, dos nossos subordinados, no nível da gerência, não importa, onde quer que você esteja, com seus funcionários, com os parentes, com os tios, vou fazer uma reunião em família, antes de sair brigando, já estou brigando com ele antes mesmo de estar presente. É isso, a gente se preparar antes de estar com alguém nas nossas tarefas. Vou pegar uma condução, tudo bem, eu sei que hoje hoje direto aí os trens param, o metrô, tudo, mas se eu já for pensando nisso,
eu já estou desenhando como que vai ser o meu dia. Então, vamos tentar melhorar isso. Está aqui, eu estou apenas adoçando o que está escrito aqui. E acabou, foi isso. Foi isso. E então, ó, e a outra, ó, o que vem aí, ó, saudações. Esse aqui é bacana. Então, na próxima segunda, não percam o próximo episódio de Sinal Verde, que vai ser muito bacana. Cadê o nosso palestrante? Ah, foi tomar passe, foi tomar passe. Eu que estou adiantado, é curtinha a lição. Eu não quero interromper aqui, vamos lá. Deixa isso aqui ao vivo. Então é isso, gente. Né? Eu acho que vai ser legal. O médico Jesus, ele foi bom para nós, eu acho que... E ele é um livro que todos nós podemos ter no nosso, né, nossa cabeceira lá. Hã? Tem? Eu acho que ainda não, mas é só... Eu sei que eu vou começar, a gente vai começar e esse livro vai chamar a atenção de muita gente. E ele é ótimo. Ele dá cada ensinamento da hora, da hora. Eu aqui. Falando... E é muito bom. Se a gente, eu vou até pedir para a gente comprar, porque a gente compra direto da editora, né? Sai mais barato ainda. Então, eu acho que está na hora da gente começar. Vamos lá? Estamos adiantados, mas faz parte. Então, mais uma vez, aqueles que chegaram agora, uma boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa, Recomeço. Estamos aqui no bairro do Jordanópolis e a nossa casa Recomeço, ela faz a recepção de todos às segundas-feiras e às quartas-feiras. Às segundas, tratamento médico e às quartas-feiras o tratamento psicológico, que é do tratamento do irmão José. Então, que nós possamos, nesse instante, iniciar esta noite com um pensamento bem gostoso com Jesus, um colóquio de amor, dizendo a Ele: obrigado, Senhor, pelo dia que eu tive hoje, obrigado pelo eu estar presente nesta casa abençoada, por poder estar participando desta reunião, aqueles que não puderam estar presentes, que estão nos ouvindo nesse instante, que da mesma forma possam receber todas as vibrações, todo esse carinho todo que nós estaremos aqui recebendo nesta noite, onde através dos nossos irmãos de luz, que com muito carinho se colocam aos nossos lados, para ouvir as nossas súplicas, as nossas necessidades, e este momento é muito nosso, é um momento particular, onde eu posso, com eles, abrir e declarar as minhas necessidades, tais como a minha cura no meu corpo físico, o meu fortalecimento espiritual, que amanhã eu possa ter um dia abençoado, que eu me fortaleça diante das minhas necessidades, que eu possa ter um bom emprego, que eu possa ter uma boa escola, um bom professor, que eu tenha à minha volta pessoas com equilíbrio, que possam nos ajudar e que eu também, da minha forma, da minha parte, possa contribuir para com o bem, como aqui foi dito hoje. E que a gente possa conduzir e levar estas vibrações que estamos nesse instante realizando para aqueles que não puderam estar presentes aqui esta noite. Aqueles que estão em casa, que não puderam se levantar, que não puderam, tem ali uma dificuldade ou outra, que o nosso pensamento possa chegar até estes irmãos, até estas pessoas, em forma de cura, em forma de luz, que possam, né, receber todo este carinho que estamos fazendo aqui. Vibramos também pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelo nosso bairro, por aqueles que não puderam ou estão em hospitais nesse instante, aqueles que estão nas creches, nos asilos, que talvez não possam nem sequer ouvir
este momento, mas que o nosso pensamento possa chegar até um ser que lá ele possa receber toda esta vibração, esta corrente de luz. Vibrar por aqueles que estão nos cárceres, pelos andarilhos, vibrar pelo nosso planeta chamado Terra, que nos acolhe, nos acolheu e nos acolherá para o nosso crescimento espiritual. E assim, Pai, com muito carinho, nós nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante, para agradecer com a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, vamos chamar o nosso palestrante desta noite, o Hélio, que nos vai ser o mediador do Evangelho de Jesus e transmitir para nós as lições que a gente está precisando. Uma boa palestra para todos, um bom retorno para todos e até uma próxima oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. É de ótimo. Você faz o encerramento por mim? Obrigado. Você manda. Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom chegar numa casa assim e ouvir sinal verde. Faz tanto tempo que eu não ouço isso em nenhuma casa espírita, tirando as casas de Uberaba. A maioria parece que estão esquecendo das obras de Chico Xavier, o que é muito triste, né? As pessoas, é ultrapassada. Jesus é ultrapassado? Eu posso ficar ultrapassado, mas Jesus é meio ruim, né, de ficar ultrapassado. Esse livrinho porque ele é pequenininho, o Herdar está na mão, é maravilhoso. E acho que é de 38 ou 40, mas tem ensinamentos. É que muita gente pega o livro e faz assim, esse livro não é para isso, é para fazer exatamente como foi feito agora na tribuna, é para ler e refletir. E aí falou alguma coisa que eu achei muito importante, irmão José. Alguém conhece irmão José? Então, irmão José é uma pessoa maravilhosa, digamos, antes de Jesus, eu vou ver se eu acho ele aqui para mostrar, antes de Jesus, e que traz uns ensinamentos maravilhosos. Vale a pena ler os livros do irmão José. Sinal verde não dá um puxão e outro puxão, né? O irmão José ele dá um tapa e assopra, né? Mas é muito bom ouvir. Vamos ao Evangelho da noite. Nos foi proposto hoje falar sobre o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. No item 3, guardai-vos da avareza. Então eu vou ler, é um item pequeno, foi Lucas no capítulo 12, versículo 13 a 21, que nos trouxe. Eu vou ler e a gente vai conversando um pouquinho. Quando eu digo conversando, pode levantar a mão a qualquer momento e fazer colocação e perguntar, tá? Então lhes disse um homem da plebe, disse a Jesus, tá? Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo da herança. Na realidade, isso é passar uma parte de uma passagem do Evangelho,
onde o filho bastardo vai, recebe o dele, depois ele volta sem nada e pede para Jesus interceder que o irmão reparta a parte dele com ele. E Jesus responde: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Ele já tinha recebido a parte dele. E aí ainda queria a parte do irmão. E Jesus foi muito sábio, né? Eu não posso ser juiz ou partidor dos vossos bens, né? E depois ainda diz: guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Depois, se der tempo, sobre essa pequena passagem da avareza, da abundância, eu vou dizer duas frases de uma psicografia em Uberaba de uma família, que vai bem eu lembrei agora, vai bem de encontro. Se eu esquecer, me lembre que é muito bem sobre a avareza, né? E ele continua dizendo, sobre o que lhe propôs essa parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele resolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei? Onde colocarei a colheita? Porque os meus celeiros são pequenos. E pensou: vou desmanchar todos e construir grandes celeiros, e guardarei todos os meus bens, todos os meus frutos aí dentro. E disse: farei isso mesmo, né? E vou dizer à minha alma: alma minha, tu tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Aí vem uma voz dizendo, que era Deus, né? Disse a esse homem: esta noite viremos buscar a sua alma. E as coisas que tu ajuntaste, para que serão? Assim é o que nós entesouramos, né, para nós mesmos, e não é rico para Deus. Porque nós cuidamos muito do ter, né? A gente precisa ter muito cuidado em perseverar contra a avareza. Porque às vezes, sem perceber, a gente vai se tornando avaro, né? Porque os pássaros não têm nada, tem? Não se preocupam com comer, onde dormir, e Deus providencia todos os dias para ele. E nós devemos sim nos preocupar com o que comer, devemos sim nos preocupar com o amanhã. Deus não é contra ninguém ganhar dinheiro, trabalhar, e sim o que fazer, né? Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a gente precisa tomar cuidado, porque nós temos uma tendência, como o Chico dizia, a ser coitadinho de nós mesmos. Ai, mas eu tenho para essa semana, será que para a semana que vem eu vou ter? Eu estou trabalhando? Eu estou fazendo a minha parte? Então eu vou ter o justo e necessário, né, para sobreviver. Porque a nossa vida não depende dos bens que a gente possui. Quando a gente chegar do outro lado, que a gente olha para o céu e fala: nossa, aquela estrela que mais brilha é meu pai, é minha mãe, é meu ente querido que partiu. Não, é só uma estrela. O nosso pai, nosso filho, nossa esposa, pode estar num lugar um pouquinho melhor do que nós estamos, mas não é tão alto assim não, tá? Se for aqui no Colônia Alvorada Nova, que é bem aqui, ó, tá de bom tamanho. Nem no nosso lar vai chegar. Vai ser muito difícil nós ainda, pela parte moral que o mundo se encontra, chegarmos direto ao nosso lar, que ainda está no umbral. Muita gente acha que nosso lar é o céu do espírita. Não.
Nosso lar ainda está numa zona umbralina mais sutil do que está a Terra. E no nosso lar, por falar isso, em qualquer outra colônia, a gente fica pensando, né? Quando eu reencarnar, vou voltar para a Terra. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu li um livro agora, A Segunda Morte, de Odilon Fernandes. Ele estava na espiritualidade, dirigindo o liceu, e foi progredindo na espiritualidade. E precisou morrer na espiritualidade. Como assim morrer? Para renascer em algum lugar, eu tenho que me transferir de lá, certo? Morava aqui, se transferiu para a espiritualidade, teve uma vida onde conseguiu progredir bastante, está na espiritualidade. Chegou o momento de reencarnar. A gente tem uma nítida impressão, só reencarna vindo para a Terra. Se eu não progredir muito, ainda preciso vivenciar as lições no corpo de carne, eu vou encarnar na Terra. Mas eu posso encarnar para os lados, para colônias do mesmo nível moral àquela que eu estava. Porque eu ainda não consegui apreender aqueles ensinamentos e aplicar em mim mesmo. Então eu preciso ficar um tempo maior. Mas também posso reencarnar para cima. Foi o caso do Odilon. Ele preparou, não estou lembrando alguém, acho que era Inácio Ferreira, não tenho certeza, para ficar no lugar dele, que ele ia desencarnar. E ele sabia, já há um tempo. Então, a gente, estando na espiritualidade, a gente vai reencarnar. Para onde? Para onde a gente merecer, né? As oportunidades são benditas, né? Nós temos oportunidade agora, todos que aqui estamos, da reencarnação no planeta Terra. Ai, mas está tão difícil viver aqui, né? Tá. Mas já foi mais difícil, gente. Quando a gente arrastava as mulheres, ou coitada das mulheres, né? Pelos cabelos, né? Saía logo de manhã, sem roupa nenhuma, para caçar, para comer aquela carne, para nos nutrir, sem tempero nenhum, né? Crua. Aí descobriram um dia, porque a carne caiu por acaso no mar e ficou salgada, que ela ficava melhor, né? Então, será que a gente vai querer vivenciar isso tudo de novo? E podemos. Que nós estamos num ponto em que muitos de nós não vamos vivenciar uma reencarnação no planeta Terra, porque nós não conseguimos evoluir o bastante para continuar na Terra. O mundo está trocando de categoria? Está. Estamos passando para a regeneração. Só vão continuar no planeta Terra quem se regenerar. Ah, mas eu não consegui me regenerar. Então, eu vou ser os capelinos de ontem. Alguém já leu Planeta Capela? Um livrinho que tem maravilhoso? Eles eram muito bons, muito evoluídos. E aí o Planeta Capela mudou de categoria. E vários capelinos não acompanharam a parte moral dos habitantes de Capela. E eles foram excluídos de Capela. Foram excluídos, não é assim, pegou a pessoa do tamanho que está o L e mandou para o planeta Terra. Não, não é isso. Desencarnaram e reencarnaram no planeta Terra. E trouxeram inventos maravilhosos para nós. Então tinha uma moral muito baixa, mas tinha uma inteligência muito alta. E isso, infelizmente, pode acontecer com a gente. Porque o planeta Terra, em termos de inteligência, progrediu muito. Mas, em termos moral, nós estamos muito aquém do mínimo necessário. Isso principalmente aqui. Se existe culpa, eu não acredito em culpa, né? Mas se existe culpa, é nossa. Não é dos nossos filhos, não. Quantas vezes nós que aqui estamos falamos de Jesus para os nossos filhos? Ah, não vou falar sobre religião para o meu filho. Quando ele ficar grande, ele decide. Não é para falar sobre religião. Até porque religião não tem nada a ver com Deus. Religião é coisa de homem.
Espiritualidade é Deus, né? Por isso que temos tantas religiões. Qual a melhor religião que tem? Se perguntarem para mim, que sempre fui ateu, vou dizer hoje que é o Espiritismo. Mas a melhor religião que tem é aquela que me faz um ser humano melhor. Ah, mas eu estou no Espiritismo há 30 anos, que nem no meu caso, e o Espiritismo não tem conseguido fazer isso comigo, não. Não é o Espiritismo que está errado, gente. Sou eu que não consigo assimilar os ensinamentos do Espiritismo e aplicar em mim. Quero aplicar nele. Aí não dá certo. É difícil dar certo aí. Por isso que existem as palestras no Centro Espírita. Muitas vezes a gente dorme na palestra e fala, nossa, não, quando aquele cara vier, não vou mais assistir a palestra dele, porque me dá sono. Isso tem uma explicação muito fácil. Eu, Hélio, corpo, não estou em condições de assimilar os ensinamentos daquela palestra. Então eu sou adormecido. Mas meu espírito absorve tudo. Cabe a mim perseverar e um dia entender toda a palestra e até discordar do ponto de vista do palestrante. Aí vale a pena, né? Nós temos oportunidade de aprendizado e muitas vezes nós somos ávaros, somos mesquinhos, né? O ciúme é uma prova de avareza. Muitas vezes a gente tem ciúme de uma coisa material. Do meu carro. Ah, meu carro não presta para ninguém. Meu carro é meu ou é nosso? Né? Quando a gente chega do outro lado, ninguém vai perguntar que carro você tinha. Você morava num casebre ou num palacete? Não. Vão perguntar sobre o nosso tesouro maior. O que nós fizemos, né? O que nós fizemos ao outro, né? Servir ao homem e não ser escravo de tudo que o mundo nos dá. A gente valoriza muito os bens materiais e esquece dos bens espirituais. A avareza normalmente se tem por acúmulo a bens materiais. E hoje nós estamos num ponto que às vezes me entristece um pouco, ver que nós valorizamos muito ter. Que carro você tem? Que casa você mora? Nossa, que roupa você... Ah, não, só compro roupa de grife, né? Mas esquece do ser. Quem eu sou? O que eu faço por mim mesmo? Esse espírito que habita esse corpo, que está hoje como Hélio, ele é eterno. Esse corpo não. É só essa vida, nesse corpo. Vai virar pó, ele vai renascer em outro corpo e os aprendizados vão estar com ele. Então, é bom que a gente apreenda para nós, para o espírito poder se melhorar. Nós temos doenças físicas, né? Ainda temos, né? E a doença é do corpo ou do espírito? A dor é do corpo ou é do espírito? Então, é do corpo, né? Não é do espírito, não? Se eu for aí e der um beliscão na senhora, não vou fazer isso. A senhora deve gritar, né? Deve chiar. Se eu chegar num velório e der um beliscão no cadáver, ele não faz nada. Será que a dor não é do espírito? O espírito não está mais ali. Então, nós estamos no planeta Terra com uma função principal de nos repararmos com o outro, né? Mas, principalmente, porque nós somos espíritos doentes. Então, se a gente conseguir sarar alguma doença que seja, o mínimo que seja,
no nosso espírito, numa próxima oportunidade, essa doença eu não nascerei, eu, espírito, não nascerei com essa doença, porque eu já curei essa doença em mim, né? Eu fiquei de falar sobre uma passagem de uma psicografia, e eu estou vendo que não vai dar tempo, porque eu não falei nem 10% do que eu tinha programado. É assim, estávamos nós em Uberaba, e lá funciona mais ou menos assim, tem a prece, o médium senta ali, começa a psicografar na frente de todo mundo, e o evangelho vai discorrendo, abre-se o evangelho ao acaso, sei lá, caiu guardai-vos da avareza. 5 pessoas vão falar sobre o mesmo tema. Ele fala, ai, que legal, quero ser o primeiro. Eu nunca quero ser o primeiro. Porque o primeiro tem uma possibilidade maior de falar. Eu já penso o seguinte, ser o terceiro, por aí é melhor, porque a gente pega gancho do outro. Só que não é bem assim, né? A gente vai falar, até imagina alguma coisa, aí nos sopram outras coisas no ouvido e a gente... né? Aí o médium depois lê as mensagens e grava hoje, naquela época gravava fita cassete, grava hoje um CD para dar para o dono da mensagem, para ele poder entender melhor a mensagem. Porque no momento que ele lê, a emoção toma conta e a gente acaba não entendendo 70% a 80% da mensagem. E uma família estava ali, pai e 2 filhos, pedindo mensagem da mãe, e a mãe manda. E olha, é assim, não tenho nada com isso, é problema deles, né? Sem ser egoísta, já sendo, problema deles. Mas eu não gostaria de receber essa mensagem. Porque quem aqui gostaria de receber a mensagem do ente querido, e a mãe dizendo assim, me arrependo de ter lutado tanto na vida para deixar 2 casas para vocês, e um pé de meia, não sei o que era esse pé de meia. E eu não tenho sossego desse lado da vida, pela briga que vocês têm o tempo todo. Se soubesse eu do que estava plantando, tinha viajado mais, tinha curtido mais, falou o nome, né? A vida com o meu marido. E vocês que se virassem. Porque eu deixei algumas coisas para vocês e não consigo ter sossego aqui na espiritualidade. Isso é ser avaro, né? Não sei, deixou 1, 2, 10 casas, não sei. Mas vamos dividir irmanamente, né? Vamos ver quanto vale, junta todo, ó, então isso é teu, isso é meu, divide, né? Chega de comum acordo. Agora, voltar para casa, sabendo que o nosso ente querido não tem paz na espiritualidade, e nós somos os culpados, né? Porque ficamos brigando pelos bens materiais, eu acho que fica até difícil da gente voltar a ter um sono bom, um sono reparador, né? Então isso aconteceu, foi tão difícil, eu sabia quem era a família, porque forma-se uma fila para pedir mensagem, e normalmente a gente ajuda a organizar a fila e a pessoa acha que a gente é de lá, que a gente trabalha com médico, que se falar com a gente vai falar com o médico, vai receber uma mensagem, esquece. O telefone é de lá para cá, né? E essa família falou comigo, por acaso. Mas quando o médium acabou de ler a mensagem, fica aguardando o dono da mensagem levantar e vir pegar. Vocês foram pegar? Nem eles. Porque a bronca foi muito forte. Eu falei 0,5% do que eu lembro que foi a mensagem. Mas foi muito, muito forte. Não levantou os 2 filhos e não levantou o esposo. Quer dizer, brigava só os 2 filhos? Acredito que não, porque senão o esposo teria levantado. Essa é a minha conclusão. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, não estou falando para vocês venderem tudo e viajar, não, né? A gente tem que cuidar, sim, do nosso amanhã. Deus não é contra ninguém ganhar dinheiro, e sim o que faz com esse dinheiro, né? Mas a gente pode viver uma vida mais tranquila, vir aqui ao recomeço
e de repente, não sei se é o Aidar e se isso acontece aqui, mas deve acontecer, temos uma oportunidade de trabalho. Você quer, sei lá, eu aprender a trabalhar no passe com a gente? Eu até quero. Mas eu vou pensar, nossa, segunda hoje, né? De segunda e quarta, eu tenho um programa. Eu tenho minha noitada de quarta. De segunda-feira eu vou dormir cedo. Eu passei a noite toda na rua no sábado e no domingo, né? Aí a gente arrumou uma desculpa para não vir. Então, as oportunidades são dadas sempre. Falei numa casa espírita, pode ser em 1000 outros lugares, né? Mas aceitar está em nós. A gente não pede, e a gente é bom em pedir, né? Muita coisa para Jesus, para o nosso anjo da guarda, sei lá, para o nosso mentor. Para alguém a gente não pede para a espiritualidade. E muitas vezes, eu te diria que 90% das vezes, até mais, a gente é atendido. Mas nós temos que fazer a nossa parte. O fazer depende de mim, né? Quero ganhar na loteria. Aí no sono me intuem a jogar uns números. Eu nem jogo, como que eu quero ganhar? Aí fica difícil. Eu não faço a minha parte. É um pequeno exemplo, né? Estou desempregado. Peço para a espiritualidade, para meu anjo da guarda, para Jesus, meu mentor, o tempo todo, que possa me estender a mão, que possa me auxiliar. E ele me intui, passa em tal lugar que há uma possibilidade. Eu passo. O fazer é meu. Eles não vão fazer por nós. Eles nos intuem a fazer. Senão, que mérito eu tenho? Aí fica difícil a gente conseguir as coisas. Isso é em tudo. A gente muitas vezes vai trabalhar e o chefe é sempre o X da questão, né? Meu chefe é sempre chato. Eu não sou, né? Imagina, mas o chefe é, né? E o que a gente faz quando vai trabalhar? Paro o carro no estacionamento da empresa, ou vou de ônibus, desço do ônibus, e penso mais ou menos o que disse o livro Sinal Verde. Na próxima passagem ia dizer, né, que o Aidar ia ler. Que a gente não se prepara. Eu desço do ônibus do meu carro e penso assim, caramba, vou ter que enfrentar aquele cara de novo. Em vez de fazer uma prece para que ele possa ser o melhor dia da vida do meu chefe. Que ele possa ser muito feliz, que ele possa ter levantado de bom humor, que ele possa conseguir tudo o que ele precise naquele dia. Ué, por que eu vou fazer isso? Por vários motivos. Porque se for um bom dia para ele, ele vai esquecer um pouquinho de mim. Olha como só tem vantagem. Eu já expliquei para vocês que eu não sou esse corpo nem vocês. Nós somos só matéria, né? Somos só energia, aliás. E quando essa energia joga para o universo, que é uma energia maior, pensamentos bons, direcionado ao meu chefe, o universo pega essa energia boa e encaminha para essa pessoa que eu direcionei. E por uma lei física ela volta para mim. Olha que bênção. Para que eu vou desejar mal para o meu chefe? Né? Só por saber disso eu já devia, né? Não é a lei de Gerson querer levar vantagem em tudo, né? O conhecimento. Já deveria desejar só coisas boas. Porque senão fica difícil a gente conseguir caminhar. O mundo está mudando mais rápido do que a gente pensa. Às vezes a gente fala, nossa, não pode estar mudando, com tanta coisa acontecendo, né? Liga a TV, só falta escorrer sangue pela TV, né? Mas já foi bem pior. Se hoje está assim e já foi pior, por que às vezes a gente vai procurar, nada contra quem vai, tá?
uma pessoa para fazer regressão e saber quem eu fui no passado. Vai. Chico cansou de dizer para a gente que nós estamos na nossa melhor reencarnação. Que nós todos que estamos aqui nunca fomos tão bons quanto nós somos hoje. Eu vou querer saber o que eu fui ontem. Se hoje é meu melhor momento, eu nunca fui tão bom que nem eu sou hoje, e ainda sou isso, o que eu fui ontem? Eu posso ter sido um rei. Que bom, né? Mandei matar quantas pessoas? As pessoas só vê o lado bom. Será que ser rei é bom? Melhor coisa que tem é ser bom, independente da condição social que estejamos. Eu conheço pessoas que são um poço de humildade e não tem nem onde colocar dinheiro, tanto dinheiro. E o inverso também. Meu filho me passa uma vez, há uns 15 anos atrás, falando sobre humildade, e a gente faz um trabalho com moradores de calçada há 27 anos. E ele fala sobre humildade, ele diz assim: pai, humildade não é ter a calça rasgada, o sapato furado, estar vários dias sem tomar banho, sem comer. Conheço muitos nessa condição, não sei se aqui ou lá, né, que não tem um pingo de humildade. E muitas vezes o inverso também. Às vezes a gente vê pessoas que não tem nem aonde colocar dinheiro, mas que é muito caridoso, que faz tudo que pode para o próximo. Em dezembro eu conheci uma pessoa chamada Paulino Garcia pai. Eu não sei se é pai, né? Deve ser só Paulino Garcia, o filho que deve ser Paulino Garcia filho. E me instigou muito uma curiosidade, porque estava eu fazendo uma palestra lá em Uberaba, e essa pessoa me chamou a atenção na plateia, mas eu nunca tinha visto. Aí quando chegou minha vez, ele fez assim. Eu agradeci, quem é esse cara? Aí fiz a palestra e era amar os criminosos. Para mim, é o momento mais difícil, porque me remete à partida do meu filho. Queira ou não queira, remete. Foi um assalto, então remete. Aí falei tudo, quando eu acabei de falar, ele falei, quem é esse cara? Preciso conhecer esse cara. Aí na hora de ler as mensagens, eu falei, eu já sei quem é. Ele recebeu uma mensagem da esposa. Quando falou Paulino, eu falei, opa, Paulino é um nome comum, mas não é tão comum, normalmente é Paulo, né? Já sei quem é, ou pelo menos eu acho. E fiquei esperando que o filho dele desse um alô para ele, Paulino Garcia Filho, que está com meu filho na espiritualidade. Falei, vamos ver se é. Só a esposa fala com ele. Foi estranho, né? Bom, acabou tudo, eu fui lá conversar com ele. Ele falou, você não me conhece, né? Eu falei, agora eu sei quem você é, mas não sabia. Ele falou, então, eu sabia quem você era porque o Bacelli já me passou fotos tua, tem um livro com fotos tua, né? Então, eu sei. Aí a gente estava conversando e o Bacelli veio conversar com a gente. Eu falei, sabe que eu fiquei decepcionado com a tua mediunidade? Na brincadeira, claro. Ele falou, eu sei que eu sempre decepciono, mas por quê? Eu falei, o Paulino recebeu uma mensagem linda da esposa. Mas uma curiosidade, o filho dele, que está tão bem, não mandou nem um beijo para o pai? Estranho, né? Você com os seus questionamentos. Ele falou, nem o seu, ele te mandou uma mensagem? Eu falei, não. Ele só falou na mensagem de uma outra pessoa, que a pessoa estava passando a mensagem porque ele, seu filho, cedeu a vez, que ele tinha uma necessidade maior. E sabe por que o Paulino e teu filho não vieram? Não. Estão fazendo um socorro em um acidente muito grande. Ele falou até que rodovia que era. Então, qual é a prioridade maior dele? Servir ou consolar o pai? Consolar o pai já consolou. Agora o pai, seja ou não consolado, fazendo a parte dele. O trabalhar era mais importante.
Por isso que o Paulino, filho daquele senhor, não mandou nenhum abraço. Pensei eu com meus botões, né? Que oportunidade que eu perdi de ficar de boca calada, né? Mas é bom saber. É bom a gente ter uma noção de que na nossa cabeça, se uma mãe está mandando uma mensagem para um pai e o filho está na espiritualidade há 40 anos, deveria sim mandar alguma coisa. Na minha santa ignorância, né? Deveria. Mas o que é mais primordial para esse espírito que já progrediu um pouquinho mais que a gente? Estender a mão ao próximo. Salvou-se alguém desse acidente? Não sei. Mas espiritualmente eles foram socorridos. Então isso é cuidar-se da avareza. Não é chegar, eles já chegaram para mim algumas vezes, né? E fazem uma colocação um pouquinho difícil, né? O que você faz para receber tanta mensagem no Bacelo? É difícil? É. Tem 500 pessoas, vem 5 mensagens. Mas se tiver que ser tua, é tua, não é dos outros. E não tem o que falar. Eu falei, o mesmo que a senhora faz. Eu entrego o papelzinho e às vezes vem. Às vezes não. Porque eu venho sempre aqui e eu tenho um filho que partiu para a espiritualidade igualzinho o seu, num assalto. E até hoje, eu já te vi aqui várias vezes e você sai com uma lauda de papel na mão. E até hoje eu não recebi nada. Como você explica isso? A gente entende o porquê, até pelo desespero da pessoa. Então não tenho que explicar nada. Por que você não pergunta para o médium? Talvez ele possa te instruir melhor. O que foi mais difícil? Ela não recebeu mensagem, eu recebi. Falei, pronto, agora a mulher vai cair de pau em cima de mim. E meu filho fala sobre a nossa conversa. Dá até umas, não é umas dicas, mas umas diretas para que a pessoa possa se melhorar. Eu não vou lembrar direito. E se ligar mais à espiritualidade quando for a uma casa espírita, do que querer saber que roupa a vizinha está usando. E muitas vezes a gente é assim, né? Veio no centro espírita e fica olhando. Nossa, ela veio a semana passada com essa blusa e veio de novo, né? A gente não aproveita a oportunidade de aprender os ensinamentos da palestra. A gente vai, eu falei aqui, né? Numa igreja católica, evangélica, eu fui numa missa de 7º dia, outro dia, e falei, olha, ainda bem que eu vim. Mas difícil, porque cada um que entrava, você via, não era uma pessoa, várias pessoas, e olhando a pessoa que entrava dos pés à cabeça. Com qual intenção? Está lá para orar como as pessoas estão se vestindo, para comentar sobre a vida do outro. Muitas vezes a gente faz isso, até sem perceber. E aí está o grande mal, né? O maior problema que eu, Hélio, tenho nessa encarnação, sabe qual é? Eu mesmo. Se eu conseguir me melhorar um pouquinho mais, eu resolvo um monte de problema meu. Não adianta eu querer que o meu irmão, minha irmã aqui na frente se melhore para que eu venha me melhorar. Não. Deus é tão esperto que Ele nos disse que o mundo, para trocar de categoria, tem que ser todo mundo, senão o mundo não troca. Aqueles que não conseguirem se melhorar, não nascem mais aqui, o mundo troca. Então, o meu crescimento é individual, eu cresço por mim. Mas tão esperto que Ele é, se só eu se melhorar, o mundo não troca de categoria. Aí o que Ele faz? Faz com que eu entenda a lição e dê a mão para esse irmão que está meio degrau atrás de mim e traga ele junto, para que o mundo se promova. Senão o reino de Deus não se fará dentro de mim nunca. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha.
fazer as vibrações. Obrigado. Está ótimo, pode ser obrigado. E nesse momento ímpar, em que vamos percebendo a divina presença de Jesus entre nós, dessa espiritualidade maravilhosa que se encontra aqui no recomeço, vamos cerrando os nossos olhos e vamos percebendo que essa espiritualidade vai derramando sobre nós fluidos de paz, de amor, de curas. E esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico e, através da corrente sanguínea, vão sendo levados a todos os nossos órgãos, renovando assim a nossa saúde, de acordo com as nossas necessidades e o nosso merecimento. E nesse momento em que médicos e enfermeiros da espiritualidade vão se aproximando de nós, vamos mentalizando aqueles órgãos mais necessitados, aquela dor onde eu não consigo chegar, Jesus. Vamos rogar a esses médicos e enfermeiros que possam nos auxiliar, que possam colocar a mão onde dói. Se não for permitido ainda a cura, que possa, Senhor, ser amenizada essa dor. E de mãos dadas com essa equipe da Espírita,